Pessoal, hoje é dia 26, nós estamos falando do terceiro exercício. Eu estou unindo com o livro A Ressurreição e a Vida Eterna Agora é a Nossa Realidade, do Grabovoi. E eu queria dar mais um exemplo desse livro para mostrar a importância da nossa alma e como que a gente está no caminho certo para o entendimento correto do mundo. Então, ele vai fazendo um paralelo entre a ciência e a mediunidade, que é o que a clarividência, não é mediunidade, a clarividência, desculpa. E ele chama de clarividência do controle quando a gente começa a controlar a nossa realidade com a nossa luz. E ele vai fazendo um paralelo com a ciência, que ele gosta, ele é cientista, ele gosta, ele usa muito, mas ele fala que a maioria das coisas a parte mais importante não é a ciência, é a nossa clarividência. E dá um exemplo muito lindo, porque ele fala de uma flor, de uma rosa. Então ele vai falando, o cientista, ele vai cortar a flor, a rosa, ele vai falar as características dela. Ela tem um caule, ela tem a pétala, ela tem raiz e blá blá blá. O clarividente, ele vai entender, mas o cientista, ele nunca vai poder explicar por que ela tem aquele cheiro, porque ela é tão bonita. Então, o clarividente, ele vai fazer como para entender a rosa? A forma que ele tem é ser a rosa. E aí ele vai saber tudo, sem precisar de tanta informação e tanta destruição, porque ele fala, os meus ensinamentos não são destrutivos. A gente não precisa cortar a flor inteira para entender como ela é. A gente simplesmente passa a ser essa flor. E o entendimento está ali. Olha que coisa maravilhosa, é tão simples e tão lindo. E o livro todo ele vai seguir esse caminho, dá exemplos dos pássaros, como eles voam, das asas, da cabeça que tem uma forma gravitacional diferente de um pássaro para o outro, e como que a ciência está limitada em algumas coisas, mas a clarividência não. Ela consegue chegar nesses pontos. E dessa forma, aprendendo isso que a gente está aprendendo, mas com mais consciência, com mais entendimento, a gente vai chegar, por exemplo, se eu sou uma flor, ou se eu sou uma pessoa está doente, e eu consigo ser essa pessoa, eu consigo entender onde está a doença, a informação de doença, e poder curá-la, ou comigo mesma, regenerar aquele órgão. Então, ele tem explicação, ele tem muita explicação para as coisas que ele ensina, e ele sempre dá os exemplos e exercícios para a gente praticar, e ele sempre dá uma explicação, que muitas vezes a gente entende pouco. É muito comum ver as pessoas falando, não entendi nada, mas acho que nesse livro, não sei se é mais fácil ou se é porque a gente já está tão íntimo desse assunto, que está bem acessível, bem fácil de entender, bem bom. De qualquer forma, a gente vai conversar muito sobre isso, porque esse livro traz toda a informação para a virada de chave, para o entendimento que ele fala que a gente precisa ter para seguir o caminho da eternidade, para seguir o caminho que todos um dia vão seguir. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.